Olá a todos, bom dia. Vamos começar agora a sessão para meios de contraste. Estamos aqui, me chamo Bruna Garbujo Dutra, eu sou neuroradiologista do ICESP, do Grupo Fleury e da UDI. Junto com o Dr. Tufi aqui, somos coordenadores do Grupo de Estudos de Meios de Contraste da SPR. Junto comigo, vai moderar a sessão aqui Dr. Tufik Bawabi, que é radiologista da Mama Imagem, e também da Faculdade de Medicina lá de São José do Rio Preto. E a Bárbara, hoje, a nossa convidada, é a Bárbara Gonçalves da Silva. Ela é alergista e imunologista, com título de especialista pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e é consultora em alergia com especialista em contraste pelo Grupo Fleury. Obrigada, Bárbara, por aceitar esse convite. Hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o meios de contraste, o que o radiologista, o que ela quer que o radiologista saiba, né? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é uma honra, é a primeira vez que eu venho na JPR, estar ao lado desses dois, para mim, acabou, já ganhei. O que é que eu quero que saiba? Bom, as medidas de segurança, né? A Bruna, recentemente, ministrou uma aula, aliás, espetacular, e o principal cuidado é ouvir o paciente, saber dele se já teve histórico ou se tem histórico de reação a contraste, e aí seguir a orientação de acordo com o contraste que vai ser utilizado com a reação que o paciente apresentou. Bárbara, começando sobre as reações, né? A gente sabe que tem vários tipos de reação ao contraste, tanto ao iodado, ao gadolínio. Existe diferença entre os tipos de reações ou qualquer reação a gente pode tratar como sendo a mesma coisa? Alguma a gente se preocupa mais, outras menos. Você poderia explicar para a gente? Bom, basicamente, isso está até no seu livro, existem dois tipos de reações ao contraste. Aquelas ditas tóxicas, que dependem muito do volume do contraste, das suas reações químicas, e as reações de hipersensibilidades. Essas reações de hipersensibilidade, elas podem ser imediatas, aquelas que acontecem até 1 hora, podem ser IgE-mediadas ou não IgE-mediadas, e as chamadas tardias, que acontecem além de 1 hora e podem ocorrer em até 10 dias. E, às vezes, as muito tardias, que acontecem muito tempo depois. A maior questão aqui em relação a risco de reação são nas reações imediatas, aquelas que acontecem até 1 hora, porque existe um grande risco de ocorrer anafilaxia, que é a reação mais grave. E qual é a frequência dessas reações? Assim, a gente precisa... É muito comum, incomum? Essas reações são mais comuns com os contrastes iodados quando a gente compara com os contrastes à base de gadolínio. Agora, o número mesmo, eu não lembro. Acho que você lembra mais do que eu. Exatamente a porcentagem, eu não sei. Eu sei que elas são muito incomuns. Elas são muito incomuns, mas as que são mais frequentes, dentre as incomuns, as reações incomuns, são as leves. Graças a Deus que as graves não são comuns, mas não é porque não sejam comuns que a gente não precisa estar preparado para isso. Ao contrário. Sim. Doutor Tufik, É interessante esse número porque muitas vezes o paciente quer saber exatamente qual a possibilidade dele ter reação, né? É um número meio imponderável, né, Bárbara? É difícil você saber exatamente 001, 002, e geralmente que não... O importante, eu acho, são raras, né? São raras, são bastante infrequentes. Quando por outro acontece, lado, são a leves, urticária, né? tudo é bem mais leves, comum, né? Isso mesmo. É bem mais comum. Mas tem uma coisa que é muito interessante, é que o paciente que teve reação anterior, ele se recusa terminantemente a fazer o próximo exame. Por exemplo, ele fez uma tomografia com contraste iodado e vai fazer uma próxima tomografia com contraste iodado. Ele não quer fazer uso, independentemente do tipo de reação que ele teve. Né? E eu falo isso com propriedade porque no Fleury, nós da alergia fazemos uma entrevista antes dos exames dos pacientes que falam que tiveram uma reação anterior. E é muito interessante que a maioria não tem absolutamente nada a ver com contraste.
Mas para você conseguir convencer o paciente, nos dias atuais é difícil. O Google vence. Ou o chat GPT, né? É o chat GPT, Gemini, etc. Tem, assim, um número de frequência de pacientes que recusam o contraste, mais ou menos? Esse número, de cabeça eu não tenho, a gente vai publicar, ela nem sabe disso, que você está dentro. A gente vai publicar isso, mostrar, e a quantidade não é pequena. E mesmo aqueles, por exemplo, que você falou na sua apresentação, eu tenho uma alergia a frutos do mar, não posso usar o contraste iodado, que não tem nada a ver. E mesmo esses, é muito difícil de convencer, mesmo explicando tudo, mas a incidência ou a frequência é alta. Bárbara, já comentei isso com a Bruna, que esse número está me assustando um pouco. Porque, primeiro, parece crescente. Mas é crescente, é mesmo. Né? E o que eu tenho notado é 10% a 15% dos pacientes estão recusando o contraste. Né? E não é só o iodado, não. O gadolínio também. O gadolínio também. E quando você conversa com o paciente, ele não sabe por que ele está recusando. Ele não dá uma brecha, né? Uma justificativa plausível, né? Exceto um paciente que esse me deixou mudo, porque né, eu conversando com ele, eu falei, mas você conhece alguém que já morreu de contraste? Ele falou, minha mãe. Deixou mudo mesmo. Então, eu não vou injetar em você. Com certeza. Melhor não, né? Melhor não. E uma outra informação importante, eles às vezes têm histórico familiar de reação a contraste. A minha mãe teve uma reação. Então, não é porque sua mãe teve que você vai ter. Não tem nada a ver. O procedimento é normal, você vai fazer o exame usando contraste. É muito interessante. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente está comentando dentro do Tufi, da mídia também, né? Também. A mídia acaba disseminando um pouco de notícias sensacionalistas e culpando sempre o contraste. Aí o paciente já chega com medo, não sabe nem da importância do contraste, né, para injetar, e não quer fazer o contraste. Tem uma personagem da TV, eu não fiquei sabendo agora há pouco, que ela deu uma entrevista, que ela fez um exame, e aquele calor do iodado, né? E localizado mais na parte genital, chama Juju. Eu nunca ouvi falar, não conheço essa. Não sei se é a tal da Juju Todinho, alguma coisa. Não sei. E ela falou que ela gostou muito do calor. Essa eu nunca tinha ouvido falar. E a mídia espalhou, quer dizer, a gente tem tanta informação, desculpa, a gente tem tanta informação séria para transmitir, e a mídia pega um detalhe desse e publicou, acho que principalmente no Rio de Janeiro, onde foi que aconteceu, que saiu nos jornais que Juju está feliz com o contraste, porque dá Pelo menos foi positivo, né? Foi positivo. Uma informação positiva, pois é. Ô, Bárbara, você comentou de camarão, né, de alergia. Acho que isso é uma coisa que perpetua muito até hoje. Vira e mexe nos questionários. A gente até vê, tem alergia. Se não está escrito no questionário, às vezes o auxiliar ou até o médico pergunta, mas tem alergia ao camarão, a peixe, crustáceo, ou ao iodo, né? Iodo também. O que você tem para falar para a gente disso aí, para os radiologistas, para a gente ver se a gente acaba com esse problema na radiologia? Quando eu ouço isso, eu já tenho um mini infarto. Eu já vi que meu coração está prestes a viver 1.500 anos. Mas não tem absolutamente nada a ver, porque quem tem alergia a frutos do mar, por exemplo, o camarão, é um problema com a tropomiosina, é proteína. O iodo mesmo, teve um professor meu que falou, o iodo está no sal iodado. Você come o sal? Como? Quer dizer, usa o sal na sua dieta? Sim. Então, você não tem problema nenhum. Você também mostrou na sua apresentação, né? O iodo é muito importante para a tireoide. A gente vive com a tireoide. Então, não tem problema nenhum. Então, teve histórico, tem história, é para levar o exame adiante. Não tem absolutamente nenhum problema. É o risco da população geral, não tem que usar pré-medicação, nem nada. Normal, pelo amor de Deus, vamos acabar com esse mito. E o que você tem? Você mencionou agora a pré-medicação, né? O que você tem para recomendar para os radiologistas
se a pré-medicação faz tanta diferença ou não, e o que é indicado hoje, né? Tiveram atualizações recentes, o que tem Eu me pra... lembro que o Dr. Tufik contou essa história, que essa história de pré-medicação ela começou na época que, especificamente, dos contrastes da tomografia, eles eram iônicos. Então, o número de reações era muito maior. Então, eles começaram a pré-medicar na tentativa de diminuir o número dessas reações. O que a gente tem hoje? Qual é a condição ideal? Primeiro lugar, se tem um histórico de reação ao contraste, fazer um exame sem aquele meio de contraste. Nem sempre isso é possível. Um exemplo, uma tomografia de coronárias, que obrigatoriamente ela leva o contraste iodado. Bom, o segundo passo, qual seria? Trocar o meio de contraste. De preferência aquele que não tenha a cadeia lateral de carbamoil, que normalmente é ela que está mais correlacionada com os eventos adversos mais graves. Em terceiro lugar, se foi uma reação leve, já caiu por terra fazer uso de pré-medicação, pensando que eu dou ou prescrevo pré-medicação para todo mundo. E se foi uma reação moderada, aí a gente até pode prescrever a pré-medicação, que é feita com o corticoide, né? Existem diversas formas de se fazer essa pré-medicação. O que a gente segue é o que a ASBAI preconiza, é o corticoide, o meticortem ou prednisona, 50 miligramas, 13 horas antes, 7 horas antes e 1 hora antes do exame contrastado, e o antihistamínico, 1 hora antes. E esse antihistamínico, preferencialmente, não sedante. Um exemplo, fexofenadina, loratadina, enfim. E nos casos graves, você pode fazer uso da pré-medicação, mas obrigatoriamente o exame precisa ser feito em ambiente hospitalar. E naqueles casos moderados e graves, não puxando a sardinha para o lado da minha especialidade, encaminhar sempre para o alergista para investigar, para realizar testes cutâneos. Essa investigação já é uma questão, eu vou até me antecipar, não sei nem se você vai perguntar isso, mas já me antecipo. É uma questão, porque a grande parte das reações aos meios de contraste são chamadas de anafilactoides, quando tem que ter uma reação mais grave, né? Ou seja, não são IgE-mediadas. Clinicamente, eu não tenho como dizer se aquela reação foi IgE-mediada ou não, a gente vai tratar igual. Primeira medicação é adrenalina. Bom, aí eu faço o teste cutâneo. O teste cutâneo, ele pode ser negativo. Eu começo com epicutâneo, quer dizer, com o prick teste, e sigo para o teste intradérmico, e tudo isso pode ser negativo. E aí, eu posso afastar que não vai ter uma reação? Não. Eu afasto que talvez não tenha uma reação IgE-mediada, mas não afasto a não IgE-mediada. Provocação a gente faz? Discutível, porque ninguém sabe, não existe um protocolo padronizado para isso. Então, ainda é discutível o formato e a diluição e como que esses testes são feitos. Mas, de qualquer forma, precisa encaminhar para o alergista, porque a gente não testa só aquele contraste ao qual o paciente teve reação. Uhum. Eu preciso testar aquele contraste e vários outros, para saber qual deles que eu posso utilizar com mais segurança. Isso quando você sabe qual foi que ele usou, né? Que eu acho que isso é um problema. A grande maioria não sabe. Não tem no prontuário qual foi o meio de contraste que ele teve reação. Às vezes o paciente não sabe nem se foi o iodado ou a base do gadolínio, quanto mais qual foi a marca, né? Então, eu acho que isso é muito difícil. Então, só para resumir aqui, para ver se eu entendi o que você falou. Se o paciente teve reação alérgica ao contraste, idealmente ele teria que ter o nome do contraste. Se for reação leve, então a gente não teria que procurar alergista, nada. Uhum. Se for moderada ou grave, sim, faz a pré-medicação como medida de segurança adicional. E se for grave, idealmente eu tenho que procurar você, então, para fazer os testes. Não precisa procurar mesmo. Não é, de novo, não é querendo puxar a sardinha para o lado da especialidade. Né? É recomendação mesmo. Mas pode acontecer de fazer, então, os testes dar tudo negativo. Não é uma garantia, né? Não é a garantia de 100%. Negativo e acabar, eventualmente, tendo uma reação. Uhum. Mas, legal. Mas essa informação de não saber o nome do contraste, você quer saber do exame? Na última conversa que eu tive com o paciente, eu perguntei, que exame que o senhor fez? Ah, não sei. Foi aquele que faz barulho, faz pi, 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 pi. Talvez foi a ressonância. Então, o mais provável é ter sido a ressonância, né? Mas, enfim. Bárbara, uma das dificuldades que nós temos é o que realmente valorizar na história de um paciente.
Eu atendi uma paciente que ela estava na praia e simplesmente sentada no guarda-sol e acordou na UTI. Nossa. Ela não... Foi uma picada de alguma coisa que ela fez uma reação anafilática grave e ela... depois acharam uma lesão na pele dela, que foi provavelmente inoculado, né? Algum tipo de bicho lá, e ela fez uma anafilaxia tão grande que ela acordou na UTI. Então, vários detalhes de história. Se o paciente tem uma alergia ao camarão, nós não valorizamos. Quais seriam, assim, aquelas situações que realmente te deixam preocupada, situações que o paciente relata? Quais os níveis de alergia que merecem realmente atenção? O principal deles, que eu até falei antes, é se tem um histórico de uma reação anterior ao contraste. Esse é o principal que já ficar de olho. Um indivíduo que tem a asma por si só, ela não é uma contraindicação ao uso do contraste. A questão da asma é que, se o indivíduo estiver em crise antes de fazer o exame, e se ele tiver uma piora dessa crise após a administração do contraste, eu não vou saber se foi o contraste, quer dizer, pensando numa anafilaxia, ou se foi porque a sala estava fria, ou porque estava estressado, preocupado, o som. Então, a gente não faz exames, ou não indica exames no momento da crise de asma. Espera o paciente estar controlado e ele é liberado. As alergias alimentares, picada de inseto, todas as outras alergias, sim, elas aumentam o risco de vir a ter uma reação, mas elas não são fator determinante para que eu prescreva, por exemplo, uma pré-medicação. Não tem indicação. Ou não utilizar o contraste porque tem um histórico de alergia. A gente pede para esses pacientes permanecerem em observação por, no mínimo, meia hora. Porque quanto mais próximo da administração do contraste, mais que pode dar reação, é mais grave essa reação, que pode acontecer em até 1 hora. No mundo ideal, espera-se 1 hora, pensando que as reações podem acontecer em até 1 hora. Mas se o paciente esperar pelo menos meia hora, já é adequado, pensando que tem muitos que sequer querem esperar nem 2 minutos, né? Que dirá 30 minutos e que dirá 1 hora. E não sei se respondi a sua... Respondeu. E, fugindo um pouco do roteiro, vão surgindo as perguntas. Uma das coisas aterrorizantes para nós, né, da anafilaxia, já que você falou de esperar meia hora, é a anafilaxia recorrente, né? O paciente tem anafilaxia, é tratado, é dado alta e depois retorna o quadro de anafilaxia. É comum? Não é tão comum, né? Em torno de 2% a 8%. Pode acontecer? Pode. Então, todos os pacientes que tiveram anafilaxia pelo uso do contraste, o que é o ideal e o correto? Serem encaminhados para ambiente hospitalar para avaliação. A quantidade de horas que esse paciente vai permanecer naquele serviço vai depender do tipo de reação que ele teve. Se for uma reação mais leve, ele fica menos horas. Se for uma reação grave, ou seja, não respondeu a 3, 4, 5 doses de adrenalina, então esse precisa ficar, no mínimo, 24 horas. Eu vou dar um exemplo de que realmente aconteceu. Uma paciente, ela teve uma anafilaxia, que foi leve e moderada. Ela respondeu com 2 ampolas, com 2 doses de adrenalina. Foi encaminhada para o hospital esperou 15, 20 minutos e já liberou. Chegando em casa, ela começou de novo. Começou com dispneia, começou a urticária, começou com dispneia, essa dispneia evoluiu com dificuldade para deglutir e, por último, que apareceu a urticária. A mãe levou no hospital, de novo, adrenalina e não sei o quê, e aí ficou internada por 24 horas. A mãe achou um absurdo isso, fez um escândalo, e com razão, porque essa paciente poderia ter morrido. Sim. Então, essa questão da anafilaxia, embora não seja comum, graças a Deus, então tem que ficar atento. 90% dos casos de anafilaxia começam com quadro cutâneo.
né? Ela tem urticária e essa urticária ela vai evoluir, seja para um quadro respiratório, dispneia, um broncoespasmo, seja para um quadro cardiovascular, seja até mesmo para um quadro do trato digestório, vômito, diarreia, mas é o vômito, a diarreia, e aquela coisa profusa. Ou aquele paciente que não tem nada na pele e ele tem simplesmente, entre aspas, pressão baixa. Menor que 90. Perigoso, né? Esse é perigoso. Ou broncoespasmo. Então, esse paciente... E outra, teve dúvida? Eu não sei. É ou não é anaflaxia? Porque todo mundo tem medo de administrar adrenalina. E quando eu digo todo mundo, não é só no Brasil. É no mundo inteiro. Mesmo dentre os alergistas, tem um estudo que não foi publicado de especialistas que têm receio em administrar adrenalina. Ou quando administram numa dose menor do que a indicada. Que a indicada é 0,5. A ampola de adrenalina tem 1 ml, a gente administra metade sem diluir intramuscular no vasto lateral da coxa. E quantas vezes forem necessárias, entre 5 e 15 minutos. Eu participo de uns cursos de treinamento, né? E é engraçado que, apesar de eu mesmo fazer esses treinamentos, quando chega na hora H que você é o médico que está diante do paciente, você fica, eita, isso é anaflaxia? Peraí, é 0,5? Até eu, às vezes. Não. Então, para ver que não é uma coisa pessoal, isso aí é do mundo inteiro. Mas teve dúvida? Administra adrenalina. Ele é cardiopata. Não tem problema. O risco-benefício entre administrar adrenalina e ser uma anaflaxia e evoluir de uma forma ruim é muito pior. Então, tranquilo. Acho que isso que você falou de não ter lesão na pele é algo que assusta um pouco, né? Porque as pessoas ficam esperando ter a urticária para você fazer o diagnóstico de adrenalina. Então, pelos critérios da anaflaxia, a gente já poderia, então, ter uma anaflaxia sem a urticária, né? Pode mesmo. Acho que isso tem que ficar bem claro, apesar de não ser o mais comum, se está tendo ali hipotensão, hipovolemia, já poderia pensar em na anaflaxia, né? Já ouvi de um colega dizer assim, eu não dei adrenalina porque não tinha urticária. Então, Então, acho que isso que é bom a gente deixar bem claro aqui, né? Acho que é muito importante. Super importante. Por outro lado, eu queria fazer uma outra pergunta sobre urticária ainda. Um dos médicos que trabalha comigo, surgiu urticária, ele trata. Ele trata com antialérgico, já deixa a veia pega, porque tem essa noção também, que tudo que é ruim começa com urticária. E ninguém, né, raramente você pode começar com um quadro já grave, mas na opinião dele, você começa com uma urticária leve, daí 15 minutos o quadro já está grave. Então, mesmo que o paciente tenha uma urticária só leve... Tem que ficar em observação, né? Também. Não, ele já trata. Ele não deixa em observação. Não, mas ele tem razão mesmo. Ele tem razão? Você acha que ele tem razão? Com certeza. A gente teve um caso de uma paciente que foi fazer ressonância de mamas. E pela posição que a paciente fica, o que aconteceu? Ninguém viu a urticária que estava em abdômen, aqui nas pernas. Ninguém viu. Ela estava lá deitada e não falou nada também, porque ela começou a ter uma diminuição da... Nossa, teve um início de perda de consciência. Mas ela estava lá quieta, aí, não sei, aquela coisa, Deus é muito bom. Teve uma coisa, a pessoa que estava, o biomédico que estava fazendo o exame, tá tudo bem? Ela não respondeu. Opa, aí abriram. Quando abriram, aí colocaram ela em decúbito, aí viram que estava cheia de placas, já tinha uma diminuição de PA, diminuição de saturação de O2, aí foi feita adrenalina, e, enfim, tudo aquilo. E graças a Deus, ela sobreviveu, né? Nossa. Mas é fogo. Isso daí que você falou de parar exame, eu acho que também é uma coisa que a gente tem que ressaltar. Se o paciente reportou qualquer queixa durante o exame, a garganta está coçando, estou com uma coceira, apareceu isso, estou com falta de ar... Acho que a gente não deve ser aquele radiologista que fala só um minutinho que a sequência está acabando. Calma, é um dinâmico da mama, espera terminar, senão vou perder a sequência. É parar imediatamente e avaliar o paciente, né? Porque ele pode estar tendo a... Exatamente, isso mesmo. Legal. Já que nós estamos trocando experiências, eu tive uma interessante também com o hépato específico. É sabido que o hépato específico, ele dá aquela dispneia transitória, né? E
E a paciente injetou, o paciente falou assim, não estou me sentindo bem, estou com falta de ar. E o tecnólogo, acompanhando, falou, passa em 30 segundos. Não passou. Era a reação. Então, a gente aprendeu também a ficar com a dupla atenção. Quando injeta o hépato específico, valorizar e prestar atenção, né, porque uns 40% tem essa dispneia transitória, né, quando você injeta o hépato específico. E essa paciente, e às vezes está mascarando uma reação. Né? Aliás, falou em mascarar, voltando à pré-medicação, ela sempre dá a falsa segurança de que não vai acontecer nada. Ah, não, meu paciente tomou a pré-medicação, tá tudo certo. Até o paciente tem isso, o paciente também tem. E é interessante que tem médico que encaminha para o paciente a prescrição do que é que ele quer que use como pré-medicação. E muitas vezes o paciente teve uma reação grave. E eles ficam bravos porque a gente suspende o exame para poder fazer em ambiente hospitalar o paciente. Não, mas o meu médico prescreveu. Eu disse, não, mas independente disso, vai precisar fazer o exame em ambiente hospitalar. E trocando casos, na questão do asmático, umas 2 semanas atrás, teve uma paciente asmática que foi perguntado, né? Faz tratamento para alguma coisa? Sim, para asma. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Detalhe. Quando a pessoa me ligou, eu disse, você auscultou? Porque a ausculta não é uma coisa de rotina, a gente não faz isso. Vou fazer a ausculta para todos os pacientes, né? Enfim, mas quando ela falou, auscultei broncoespasmo e usando medicação de resgate há 1 semana. Portanto, o exame foi cancelado. Então, os pacientes hoje em dia, eles mentem quanto ao que eles fazem de tratamento, que tipo de medicação, se eles estão bem ou não. Com essa questão, não tem nada a ver aqui com as alergias, mas tem a ver com o uso de certas medicações, né, as injeções para não engordar, né, que eu não vou citar nomes. Canetinha. Enfim, e aí teve paciente que já disse que não estava usando. E quando terminou o exame que não teve nenhuma reação, tá vendo que vocês mentem, vocês mandam a gente parar, eu não tive nada. Então, isso é uma coisa que também precisa ficar atento. Não é só essa questão de reação adversa a contraste anterior, mas precisa saber dessa questão de medicamento, que os pacientes mentem para fazer o exame, né? E a frase que a gente diz, cada paciente tem um exame que merece, né? Mas não é adequado a gente passar pelo risco de uma reação. E fora, também tem o fator do paciente que não sabe. Você pergunta, a senhora tem asma? Essa semana aconteceu comigo. A senhora tem asma? Tem. Qual a frequência que a senhora está usando? Quando eu ando 100 metros, 150 metros, eu tenho asma, né? Confunde, ele próprio não sabe exatamente, né? Aí a gente usa o critério da nebulização, né? Usou a bombinha essa semana? Isso, é boa. Usou, então aí é levado em consideração. Se ela tem um histórico, né? Porque eles também confundem muito com bronquite. Isso, né? Sim. A bronquite com asma. Eu tenho muito medo de asma. Meu pai foi asmático. Eu sei como é. Quer dizer, pessoalmente. Ô, Bárbara, quando o paciente fala que tem alergia, já sabe o que usou, né? Teve alergia ao iodado e vem fazer a ressonância, ou vice-versa, né? Tem alergia à base de gadolina e vai fazer a tomografia. Tem alguma recomendação, pré-medicação? O que você... Não, o risco é o mesmo de todo mundo, não é? Ele teve reação ao contraste iodado e vem fazer ressonância, ou, como você disse, vem fazer ressonância, teve o contraste iodado e vice-versa, estou falando a mesma coisa 2 vezes. É que eu fico emocionada diante de 2 pessoas tão maravilhosas. Mas, enfim, não tem nenhum cuidado antes, não tem pré-medicação. O que o contraste anterior, que é diferente desse agora, ele aumenta um pouquinho o risco, mas do mesmo jeito quem tem alergia a alimentos, do mesmo jeito quem tem alergia, ou no caso, reação adversa a medicamentos. Aliás, esse termo rotular qualquer pessoa como alérgico, ou seja, IgE mediado, eu preciso ter testes comprovatórios de que ele tem essa alergia IgE mediada. E isso restringe muito o nosso campo de atuação em termos de prescrição. Então, eu tenho alergia à penicilina. Certo. Como que você descobriu? Foi um teste de farmácia que eu fiz quando criança. Que em 1900 bolinha, antes de se fazer benzetacina em farmácia, para saber se a pessoa tinha alergia ou não,
era administrado o bezetacil, do mesmo jeito que tirava da ampola, administrava no braço. E foi uma sorte que os anjos da guarda, nessa época, trabalharam adoidado, né? Porque, imagina, se você tivesse reação mesmo, ia morrer ali na farmácia mesmo. Então, essa é uma outra questão que eu levanto, que às vezes o paciente tem esse rótulo, e esse rótulo não é verdadeiro. Aliás, paciente que teve uma reação ao contraste, ele teve uma reação adversa ao contraste. Quem vai dizer se ele é alérgico ao contraste ou não, que o risco é muito maior de uma reação subsequente, é o alergista mediante os exames específicos. Você já pegou o paciente que veio fazer tomografia ou ressonância e falou assim, antes de fazer o exame, eu quero saber se eu tenho alergia. Já pegou isso? Eu quero fazer teste para ver se eu tenho alergia. É comum, não é comum? Muito comum. Cada vez mais, tá vendo que está aumentando esse tipo de comum. Requerimento antes do exame? Ele tem aumentado mesmo, e a gente sabe que, como eu falei antes, né, a gente faz o teste cutâneo, mas o fato dele ser negativo, isso eu falo para o paciente. Primeiro que não é padronizado no mundo inteiro. Todo mundo não faz da mesma forma, com a mesma diluição igual. Né? Existem diferentes estudos. E segundo, a negatividade do teste não quer dizer que o paciente está isento de qualquer tipo de risco. Então, mas esses pacientes perguntam e é isso que eu respondo, e eles não gostam da resposta. Mas eles pedem um exame mesmo assim? Não, aí eles ficam na dúvida, vou falar com o meu médico se eu faço mesmo esse exame ou não. E detalhe, a maioria deles nunca fez exame contrastado. Nunca. A grande maioria daqueles que pedem por testes são aqueles que nunca fizeram o exame contrastado antes. É muito interessante. Sim. Pois é. Uma coisa meio... Uma pergunta meio... eu fico muito assim... Sexta-feira, às 5 da tarde... paciente do sexo feminino, 22 anos... já aumenta a minha frequência cardíaca. É superstição ou é real? Olha, é porque o sexo feminino, né, o gênero feminino, tem sido mais associado às alergias. O que fica a questão, se é mais associado porque elas procuram mais pelo médico, né, vão mais nas consultas, ou se trata de uma condição hereditária, genética, enfim, não sei dizer. Seja como for, elas são mais jovens, adultas e do gênero feminino. São mais interessante isso, a maioria das nossas reações são com mulheres jovens. Então, mulher é tudo, né, sempre, né? Estamos em maioria aqui. Pode ser também que é uma amostra viciada, porque também geralmente a mulher faz mais exame que o homem. Tem isso também, né? Um pouquinho. Bom, ainda mais trabalhando numa clínica que chama Mamãe Imagem. Então... Tá vendo, doutor Tufi? Com certeza, aí vai ser mais mulher mesmo. Mais viciada. Bem mais. Com certeza. Ô, Bárbara, quando vem aquele paciente que teve aquela reação cutânea, tomou... Sim, fez alguma coisa, surgiu um monte de lesão na pele, aí fica difícil saber, começa a fazer aquela retrospectiva, usei contraste há 15 dias, tomei reação tardia, né? Reação tardia. Tomei ibuprofeno, fica aquelas coisas confusas, né? Para esse paciente que talvez tenha tido uma reação tardia ao contraste, a pré-medicação funciona ou não? Qual é a conduta? Podemos injetar novamente? Não tem indicação de pré-medicação, né? Até porque o antihistamínico ele é usado para as reações imediatas, então não vai adiantar. E quanto a seguir o exame, depende. Se a reação, na maioria das vezes, se acontece a reação tardia, é uma lesão maculopapular, que na maioria dos casos some sozinha, tranquilo. Agora, se foi uma reação mais grave, a gente teve uma paciente com uma reação mais grave que demorou muito tempo para melhorar. Aí, nesse caso, o ideal é não utilizar o mesmo contraste. Muito tempo quanto? Só para ter... Ela teve 10 dias depois, exatamente no 10º dia. E foi difícil, ela foi numa dermato, porque as lesões não melhoraram. Ela foi na dermato e começou a fazer o que a gente chama, tem um colega lá do HC que fala muito isso, que é fazer a linha do tempo. Então, olha, aqui você começou a sentir isso. O que é que você fez? Tudo que você fez nos últimos 15 dias. Aí ela lembrou, o que teve diferente foi o contraste. Aí associou com o contraste, ela agora tem que fazer uma outra tomografia, que também precisa obrigatoriamente do contraste, que é uma tomo de coronárias, e ela vai conversar com a dermatologista dela e ou alergista para ver o que é que se vai fazer nesse caso.
se vai trocar o exame, vai fazer um outro exame, enfim. Então, Mas nas tem um reações mais risco graves, aumentado para ter novamente tem um a risco, tardia, a né? tardia tem, mas Pra- nem por isso indica pré-medicação, não. A gente só orienta o paciente, quando a reação foi mais leve, para ele observar. Se ele voltar a ter, para ele entrar em contato com a gente ou, eventualmente, procurar o seu médico de Tem confiança. risco para uma nova tardia, né? Tem Ou tem risco para uma nova... Não, nada aguda. a ver. É, Com isso a aí que aguda, acho que é não. bom deixar bem Quem claro. teve uma reação tardia tem risco para uma outra reação tardia usando o Isso. mesmo contraste. Se você, que não tem nada a ver com uma reação imediata. E detalhe, ter tido uma reação imediata grave não é igual a vou ter uma reação grave da próxima vez. Porque pode ser anafilactoide, não IgE mediada. Ela pode ter ou não ter. Enfim, Sim. é um mundo misterioso esse mundo dos contrastes. É que nem a economia do nosso país. Pronto, falei. Agora, a percepção do paciente, para nós, não é fácil, porque vários casos nós já tivemos que o paciente culpa o serviço de Ah, radiologia. sim. O que é que o paciente diz? Vocês me injetaram uma droga que provocou isso ou aquilo, eu tive reação, e culpa o serviço de radiologia como se fôssemos nós que, né, fizéssemos a opção de injetar ou não, vou te injetar isso, né? Isso é complicado Muito, também, né? O paciente fala diretamente, vocês que são culpados da minha alergia. Isso porque ele assina um termo antes, É. né? Que está ciente, que libera, que autoriza a administração do contraste. Mas, Então, com isso, nós adotamos uma conduta que, quando o paciente fala assim, eu não quero que injeta, acabou, não injeta, né? encerrou o assunto, sem direito ao arrependimento. Eu concordo mesmo. Porque depois o paciente pensa, fala assim, não, acho que eu quero que injeta. Não, só já assinou o termo. Agora é outro exame, não, né? Isso eu sou rígido. Eu Porque concordo. qualquer coisa que acontecer, ele vai culpar. Ah, sim, sem dúvida. Eu não queria, né? Ele vai só lembrar da Insistiram, parte né? que ele não queria. Né? E vocês insistiram, né? Pois é. Bruna, vamos ter que encerrar, né? Vamos. Tá Conversa bom. tá boa, né? Tá bom, né? Tá ótima. Não é? Se tivesse uma aguinha aqui, acabou. Um cafezinho, né? É. Ô, Bárbara, eu queria agradecer o convite, viu? Foi excelente ter você aqui, Nossa, eu uma que agradeço. alergista, né? Gente, Aqui que com a coisa gente. maravilhosa. Poder tirar tantas dúvidas, né? O radiologista tem tanta dúvida sobre alergia, o que a gente pode fazer. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. Foi excelente Muito obrigada. poder contar com você hoje. Você ter aceitado esse desafio de vir Imagina! aqui no Coisa Congresso de maravilhosa. Radiologia. Acho que acrescentou muito para a gente. Eu queria agradecer muito. Eu que agradeço. Aqui na JPR eu sou um alérgeno. Você é? Um alérgeno. Ou um OVNI, um objeto não identificado. Mas muito obrigada, viu, pelo convite. Nossa, super honrada. Nós estamos honrados com a tua presença. Eu que fiquei, pronto. Obrigado. Obrigada, Obrigada. doutor Tufi. Obrigada a todos. Obrigada. Olá, estamos de volta com a SPR TV e agora nós vamos conversar com a doutora Lauren Baldassari, que faz parte da Sociedade de Ressonância Magnética Cardiovascular e hoje, no dia 2, sábado, ela está participando do 19º Encontro Nacional de Radiologia Cardíaca e conversou um pouquinho com a gente sobre a importância de trazer o tema para a JPR. Dr. Lauren, first of all, thank you so much for speaking with us. I would like to know, is it your first time in JPR, first of all? Yes, it is. Yeah. I'm happy to be here. Yes. It's amazing to have you here with us. I would like to ask you about the importance of bringing the cardiovascular magnetic resonance theme to JPR and also about what we're going to talk in the next section. Absolutely. Well, of course, it's important to have cardiovascular imaging integrated across all imaging within radiology. And also, I am a cardiologist in the US who does cardiac imaging. And there we have an interdisciplinary program with radiology and cardiology. So I think it's a wonderful
as many opportunities as possible to bring those fields together because we collaborate together all the time with the imaging and the clinical care of patients for cardiovascular imaging. Amazing. I hope you have a great session right now, and thank you so much for speaking with us. Thank you so much. Thank you. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a SPR TV. Olá, estamos de volta com a SPR TV e agora nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Carrasco, que é presidente do atual biênio 2025-2027 da Sociedade Chilena de Radiologia. Confira. Doutor, primeramente, muchas gracias por hablar con nosotros. Me gustaría preguntarte sobre la importancia de traer el tema para JPR y también estar aquí este año en 2026. Bueno, muchas gracias. Estamos muy agradecidos como Sociedad Chilena de Radiología de poder participar, no solo como público, sino que ahora también con algunas aulas. Y bueno, para nosotros el ejemplo de JPR ha sido un impulso para nuestro módulo de cabeza y cuello en Chile. Hemos hecho grandes amigos, nos reencontramos con gente de toda Latinoamérica, así que siempre es un momento muy especial para nosotros estar acá. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a SPR TV.